Paulo, gente. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, publicou um novo decreto de quarentena lá em Goiás. Serão 14 dias de fechamento e 14 dias de abertura. Estopinha, chega aqui comigo. E é com ele exatamente que a gente vai conversar agora, gente. Governador, seja muito bem-vindo ao Morning Show. Eu queria já começar perguntando ao senhor, em linhas gerais, como é que vai funcionar essa quarentena e quais são os dados concretos, científicos que pautaram essa decisão do senhor. Muito bom dia. Bom dia ao Paulo, ao Adrieles, ao Joel e a Paula Carvalho, também a todos os ouvintes e telespectadores aí da Jovem Pan Morning Show. Todas as minhas decisões, desde a primeira decreto, todas foram com embasamento técnico-científico. Eu busquei a Universidade Federal de Goiás, o Instituto Mauro Borges, junto à nossa Secretaria da Saúde, e como tal nós elaboramos um primeiro momento que foi a quarentena, que deu a todos nós aí um período amplo para que eu pudesse estruturar as redes hospitalares no interior do estado. E agora, mais uma vez, diante desse crescimento, já que extrapolando uma curva prevista por nós, dentro daquilo que nós temos como potencial e capacidade de atendimento em leitos de UTI, nós buscamos agora essa nova proposta, que eu sempre a defendi, que seria a interrupção e o total isolamento e a quarentena durante 14 dias, a partir daí a abertura completa por mais 14 dias. É o momento em que nós sabemos que nós teremos uma situação que vai oscilar um pouco e não sobrecarregar de uma forma única, em um momento apenas, a oferta de leitos. Junto a isso, nós estamos fazendo também, implantando um rastreamento de todas as pessoas contaminadas, para que essas pessoas fiquem sob um controle tanto da parte de assistente social, como também de agentes comunitários de saúde, e podendo aí identificar com o exame, o PCR-RT, a real situação do agravamento da pandemia em nosso estado. O crescimento na última semana ela foi muito intensa, o que me empurrou para assumir essa decisão de fechamento por 14 dias e abertura dos outros 14, mas tudo isso dentro de um estudo feito com base científica pela Universidade Federal de Goiás e o Instituto Mauro Borges. Perfeito. Governador Ronaldo Caiado, uma curiosidade minha que eu queria que o senhor respondesse. A gente viu o lockdown ser promovido em países europeus, né, o fechamento completo, as pessoas realmente conseguiram ficar em casa. Os países que promoveram o lockdown tiveram um certo investimento público muito superior ao que nós temos aqui no Brasil em relação a essa ajuda, né, principalmente a pessoas carentes ficarem em casa. Tem um dado aqui que me chama muito a atenção. Nas favelas brasileiras, a média de pessoas por dormitório de uma casa é superior a 4 moradores. Eu queria saber do senhor, o senhor realmente acredita que lockdown no Brasil é algo realmente aplicável, como foi feito em países europeus? Bom, primeiro, Paulo, que é uma situação totalmente diferente. Nós não tivemos nenhuma cidade no Brasil que tivesse lockdown. Nenhuma. Tanto é que eu nunca chamei isso de lockdown. Isso é uma quarentena, você sabe muito bem. Lockdown, ninguém sai às ruas. É diferente. O cidadão tem um passe para poder ir ali ao supermercado, tantos metros da sua residência, totalmente fiscalizado pela polícia. Não existe isso no Brasil. Nunca teve isso. O que nós estamos fazendo em primeiro lugar, se o cidadão ele é portador, foi identificado um PCR-RT positivo, é lógico que nas condições que ele habita, seus familiares fazem parte daquele grupo que deverá ser rastreado, fazer um rastreamento das pessoas que ele convive também no seu ciclo de amizades. Então, nós vamos tendo o maior número de informações
naquela região, naquele bairro, na sua atividade. Tá? Esse é o objetivo. A disseminação do vírus vai virar. Agora, o que se busca, em todo momento, como eu fui o primeiro a implantar a quarentena no dia 12 de março, quando não tinha nenhum caso de coronavírus em Goiás, eu mantive o isolamento social a 66%, inédito, certo? Mas o que eu pretendo agora é não deixar como está hoje, 36%, e elevar a 55% isolamento social, junto com o rastreamento das doenças dos pacientes acometidos, neste período de 14 dias. Olha, se eu conseguir chegar a 55%, 50%, eu já diminuo esse percentual de contaminados. E aí, com isso, a minha estrutura hospitalar suporta. A minha preocupação é em poder ter suporte hospitalar para não deixar com que nenhum paciente não tenha condições de ser atingido. Esse é o objetivo. Agora, o rastreamento de todas as pessoas contaminadas é um outro ajuda enorme, porque aí nós já vamos poder fazer um diagnóstico mais seletivo das áreas, das atividades que estão tendo uma maior disseminação. Como tal, redirecionando tudo isso. As pessoas falam, olha, então o governador não sabe o que faz, às vezes abre, às vezes fecha. Gente, não é isso. Tudo isso faz parte de um protocolo, de uma virose, que vai ter um período longo. Certo? Você está vendo aí, outros países já estão tendo uma segunda onda de contaminação. Então, o que nós temos que entender é como nós vamos conviver com essa situação, sabendo a área principal, que é salvar vidas, e o segundo ponto, que é buscar uma solução que virá em decorrência da pandemia, que será um grave quadro social, gravíssimo, desemprego, dificuldades das pessoas se manterem. Isso é a estrutura que eu já avancei no nosso estado de Goiás e já criamos a Secretaria da Retomada, um trabalho que nós já estamos fazendo, levantando essas áreas mais críticas, distribuindo cestas básicas e amanhã, em parceria com demais empresas ou estruturas do governo mesmo, para liberar obras com mais atenção nas regiões mais comprometidas. Perfeito. Governador, nós temos aqui na bancada do Morning o Adrílio Jorge, a Paula Carvalho e o Joel Pinheiro. Eu queria que o Joel pudesse fazer aí a próxima pergunta ao senhor. Obrigado. Governador, bom dia. Bom dia. A gente tem visto em diversos estados brasileiros em que governadores tentam tomar medidas de isolamento social. A gente vê uma resistência muito grande de parte da população, às vezes até mesmo manifestações políticas contrárias aos governos, exigindo a abertura econômica. Não raro, esse tipo de manifestação ela é também insuflada pelo próprio governo federal. Eu queria perguntar para o senhor como está a relação aí com a oposição às medidas de isolamento e também com o governo federal. Bom, é lógico, você colocou bem. Toda decisão, desde a primeira decisão minha em fechar e fazer a quarentena em Goiás, é lógico que eu sofri oposição também. Mas é interessante, a oposição maior aqui foi de um presidente da Federação da Indústria de Goiás, que não goza de menor credibilidade, também do ex-governador. Certo? Na maioria da população, a ampla maioria da população, tem consciência do trabalho que nós estamos fazendo e, ao mesmo tempo, da importância que é você preparar o Estado para poder atender o paciente na hora de risco. Então, salvar vidas é uma responsabilidade minha, primeiro porque eu sou médico, sou o único governador médico hoje com mandato. Além de mais, poder saber que a qualquer decisão nós teremos críticas. Mas eu tenho a consciência tranquila, nós estamos fazendo o que é certo. Em relação ao nosso relacionamento com o governo federal, eu quero dizer que o relacionamento de um governante com o presidente da República, principalmente dentro daquilo que eu conheço do presidente, convivemos por muitos anos no Congresso Nacional, não é questão de
ter que concordar com todas as decisões do presidente. É salutar a divergência, tá certo? A opiniões contrárias. Até porque eu que sou médico, eu sou uma pessoa que tem uma responsabilidade maior ainda e de ter maior conhecimento sobre o assunto, tá certo? Do que o presidente. Então, a divergência nossa neste momento, ela é clara, ela nunca foi de forma reservada, eu sempre disse a ele, e ele tem uma tese, eu tenho outra. Tá certo? Divergimos sobre isso. Agora, eu tenho que reconhecer também, com a vida de parlamentar de mais de 6 mandatos do Congresso Nacional, tá certo? Que nunca tivemos um governo que investisse tanto na saúde quanto o atual governo. Isso é uma verdade. Nós nunca tivemos uma verba com tamanha destinação para que nós pudéssemos estruturar hospitais, podermos dar uma atenção aos pacientes. Em Goiás, para vocês terem uma ideia, aqui só tinha leite de UTI durante os governos anteriores, que perduraram 20 anos aqui, apenas em Goiânia, Anápolis e Aparecida, ou seja, 3 cidades na região central do estado, e todas uma próxima à outra. E, no entanto, eu tive condições de abrir 8 hospitais no interior do estado, em cada uma das regiões. Então, esse assunto de relacionamento, eu acho que o político deve guardar sempre a sua independência. A minha aliança com o governo federal existe. Agora, a independência de opinar sobre os temas, essa aí eu vou continuar guardando sempre como sendo a autonomia que foi minha trajetória de vida. Muito bem, governador, a pergunta agora é do Adriles. Governador, a despeito de certezas, né, sobre o isolamento, sobre a ciência, há muitas notícias desencontradas, inclusive dentro do meio científico. Eu acabei de falar aqui de uma notícia recente da CNN americana que falou que não houve nenhum tipo de repique após as aglomerações, das imensas manifestações contra o racismo em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo. Há outras pesquisas que dizem que 2/3 dos infectados estavam dentro de casa em Nova York. Estavam dentro de casa, sim. O que significa que é um pouco de utopia, né? As pessoas ficarem isoladas o tempo todo. Elas eventualmente vão sair, como o senhor bem disse, não existe lockdown no Brasil, para um mercado, e elas podem se infectar, inclusive, dentro do ambiente doméstico. Ou seja, a única certeza que a gente tem é que o vírus tem atuado de maneira muito distinta em diferentes regiões, que a gente não sabe exatamente por quê. Objetivamente, eu lhe pergunto, então, dadas essas diferenças circunstanciais em diferentes regiões, os prefeitos vão ter a autonomia, dados os números de infectados e mortos de seus respectivos municípios, para tomar decisões que, de alguma forma, diferem dessa diretriz que o senhor está dando para o Estado todo? Bom, vamos começar por último aí. Essa decisão já foi tomada pelo Supremo. Então, decisão do Supremo, respeita-se, cumpre-se, e os prefeitos poderão também tomar posições divergentes. É lógico que, no primeiro momento, eles reagiram e ontem eles estão repensando essa posição. Repensando. Por quê? Porque eles vão ter que explicar também, quanto a todos os seus munícipes, ao não fazerem ali nenhuma medida atenuante à disseminação do vírus, como é que ele vai responder às perdas que sofrerá no seu município. Então, isso aí vai recair sobre a sua responsabilidade. No momento em que ele se omite e simplesmente libera 100%, é lógico que ele vai ter uma incidência maior de contaminados e, como tal, maior número de complicados. Outro assunto, quando você busca aí, algumas publicações foram feitas em relação aos casos, especificamente em Nova York, ou algumas outras publicações, é importante que seja dito, Adriles, que a estatística no mundo mostra que existem algumas situações que elas são atenuantes numa virose. Então, isso é incontestável. Não adianta saber se a linha daquele colega médico é uma ou seja outra. Nenhum colega médico pode negar, tá certo, a importância que se tem do isolamento social. Sim, claro. Então, isso é uma realidade. Segundo lugar, use máscaras.
também. O uso da máscara ela é um atenuante também. Então, nessa hora, até que se venha a vacina, não tem ninguém que tenha a prescrição exata, correta de como resolver o problema. Até porque nós temos que tratar agora o paciente de acordo com o sintoma que ele apresenta. Ora, para isso, o que que nós estamos propondo? Nós estamos propondo buscar essas atenuantes com mais intensidade no momento em que a sobrecarga hospitalar, tá certo, está colocando em risco a oferta diante da demanda. É isso aí. Então, essas atenuantes, tá certo? Elas foram usadas o tempo todo. Antigamente era muito normal, vou dizer, mais Adriano. Quando você tinha uma virose, por exemplo, comprometia o período da poliomielite, então, era muito comum as pessoas na cidade dizerem o seguinte: olha, todos nós vamos para as nossas propriedades rurais, vamos para o interior. As pessoas lá ficavam enclausuradas durante um período, certo? Até que aquele processo ali arrefecesse. O problema todo é que o coronavírus, ele surpreende naquilo que é a sua capacidade ainda de permanecer e de continuar ativo e, ao mesmo tempo, de ter fórmulas de contaminação diferentes, que ele é extremamente agressivo, não apenas nas pessoas que fazem parte do grupo de risco, mas em outros também que não se enquadram. Então, é um vírus desafiador. E todos aqueles que acharam que deveria ser tratado como não sendo uma virose de altíssimo risco, todos esses países se ajoelharam diante do coronavírus. Então, não teve país mais desenvolvido, com maior capacidade, todos eles tiveram que se curvar ao coronavírus. Então, essa tese de que, olha, isso aqui não serve, isso serve, eu rejeito esses donos da verdade e eu tenho que me pronunciar com a humildade de saber que nós ainda não temos uma conduta que ela seja 100%, porque o quadro sintomatológico de cada paciente é diferente do outro. Como tal, tá certo? Olha, preconiza-se, então, um prontuário único para todo paciente que estiver amanhã um sintoma de coronavírus. Gente, 80% dos pacientes não vão agravar, vão ter um sintoma mesmo, gripal, forte, com dor de cabeça, problemas intestinais e outras coisas mais leves. Olha, por que eu vou usar medicamento em todo 80% se eu tenho aí um percentual de 20%, em apenas 3 ou 4% desses 20% aí que vão avançar para um quadro mais grave de internação e intubação? Então, tudo isso não pode ser na tese do achismo. Isso tem que ser na base da ciência. Agora, o que nós não podemos abrir mão são de mecanismos ou de ferramentas que são atenuantes. Esse é que é o problema. Então, não se pode, e nenhum cidadão de mente sã vai desconsiderar, tá certo, o isolamento. Nenhum cidadão vai desmerecer o uso de máscaras. Tá? Nenhum também desconhece a importância de nós ampliarmos o rastreamento com o PCR-RT das pessoas contaminadas. Então, são todos os fatores que acrescem antes do paciente estar, no caso grave, necessitando ser internado. Ok, governador Caiado, o nosso tempo está se esgotando, mas ainda dá para a nossa Paulinha Carvalho fazer uma última pergunta. Eu vou pedir para o senhor ser bem breve na resposta. Por favor, Paula. Queria que o governador dissesse se ele entende que a decisão do STF de deixar municípios e estados com o poder de determinar as regras do isolamento, se ele entende que isso foi o correto mesmo a se fazer. Como que ele entende essa decisão do STF? Eu concordo com a decisão do STF. O artigo 24 da Constituição brasileira já dá a nós, governantes, o que se chama direito concorrente em algumas áreas. Na área da saúde é uma delas. É lógico que você tem que ter as diretrizes maiores do governo federal. Mas, especificamente, Paulo, em relação ao coronavírus, você tem protocolos que devem ser implantados em algumas regiões e não em outras.
de acordo com o pico da doença, de acordo com a curva de contaminação. Tanto é que Goiás, por exemplo, eu estou passando a ter um crescimento que extrapolou aquela curva projetada por nós somente agora. Então, um protocolo do governo federal não pode ser uniforme para um país continental como esse, onde os governadores e prefeitos devam, sim, tomar as suas decisões. A preocupação que tem neste momento é em relação à utilização do processo da pandemia associado às eleições municipais. E aí, muitos prefeitos aí, na tese de não perder apoio ou querer passar bem perante a sociedade, estão realmente fazendo uma opção pessoal e também do seu projeto político em detrimento da saúde da população. Governador Ronaldo Caiado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show e também pela sua entrevista. Um bom dia. Muito obrigado a todos e muito obrigado a oportunidade que me é dada pela Morning Show da Jovem Pan. Valeu.